boa noite a todos que estão nos acompanhando a partir de agora pela Rede Livre PE e também pelo @show do Beleza no Instagram. No Beleza News de hoje nós iremos conhecer um pouco do mundo azul, esse mundo tão maravilhoso, de pessoas tão especiais, sejam crianças, adolescentes, adultos. Vamos conhecer os direitos, vamos conhecer tudo aquilo que a gente desconhece com relação ao autismo. O autismo não é doença. O autismo é um estado, é um estilo, é um tipo de vida diferenciado. O autismo, ele não requer só o remédio. Na verdade, o autismo requer a compreensão, o carinho, o amor e a inclusão, que é o mais importante. No programa de hoje estamos recebendo a doutora Cássia Guedes, neuropsicóloga. Seja muito bem-vinda, doutora Cássia. Boa noite, Alexandre. É um prazer novamente aqui estar presente para a gente poder relatar um pouquinho sobre esse mundo azul. Obrigado pela oportunidade. Estaremos recebendo também aqui, com muito carinho, a advogada, ela que vai falar sobre os direitos, tudo aquilo que o autista, o familiar tem direito. Doutora Mariana, seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigado mais uma vez pelo convite, Alexandre. Boa noite a todos. Esse assunto é muito importante para a gente saber o direito desses autistas e saber fazer essa inclusão que ainda está muito falha ainda, hoje em dia, no mundo todo, né? Com certeza, a gente sabe que tem crescido muito o espectro autista, tem atingido todas as camadas sociais, e o povo da baixa renda, na verdade, o povo mais humilde, tem sofrido muito e muitas vezes depende do governo, depende dos órgãos governamentais para terem aí os seus direitos, muitas vezes não são sequer adquiridos. E a gente vai conversar muito sobre isso hoje e conhecer um pouco da vida do autista. Eu conheço eu tenho alguns amigos que têm filhos autistas, e eles me relatam experiências maravilhosas com seus filhos. E assim, muita gente acha que o autista, inclusive o presidente do Brasil foi muito feliz na colocação dele, no discurso que ele fez essa semana. E aí eu quero deixar aqui o meu apoio ao Marcos Mion, que saiu em defesa de todos os autistas do Brasil. Deixar aqui o meu apoio, acho que ele foi muito feliz nas colocações dele. Política à parte, a gente não está aqui para falar de política, mas a gente está aqui para buscar o respeito pelo autista. O autista, ele é um ser humano como qualquer um outro. A grande diferença do autista, pelo que eu acompanho no dia a dia, dos filhos dos amigos meus, é que eles têm uma visão diferenciada, uma maneira diferenciada de viver. O mundo autista, ele não tem a maldade, ele não tem a malícia. Aí muita gente diz, mas o autista é agressivo, às vezes é agressivo, é isso e aquilo, mas é uma forma de defesa, É uma forma de defesa que o autista tem, a irritação, a insegurança dele, a irritação, faz com que às vezes ele tome algumas atitudes que para a gente não é normal, mas ali é a autodefesa dele. Isso, verdade. A gente, assim, a doutora Cássia pode falar melhor que eu, que ela sabe dessas questões, mas existe um olhar assim, para o autista ainda um pouco preconceituoso, E hoje a gente vai fazer isso, que é trazer mais informação para gerar menos preconceito, para a gente entender que não é uma agressividade, e eu acho que ela pode explicar melhor que eu, que naquele momento, talvez um som, uma luz, irritou ele de uma forma, não irritou, trouxe para ele um desconforto tão grande que ele só consegue se expressar naquela forma que para a gente é agressivo, mas que para ele é uma forma de se expressar. Não é isso, doutora?
Exatamente. Essa forma agressiva que a gente sempre fala, na forma bem popular da gente destacar, é a forma como eles se comunicam, né? E a gente tem que se adaptar para poder entendê-lo, né? Porque ele faz um esforço muito grande para entender a nossa linguagem, a nossa comunicação. O autismo, o que é diferente, é a questão do social e o do comportamento. Então, a forma como ele vai entrar em contato contigo é a comunicação dele. Cabe a gente se adaptar, né? E entrar nesse contexto, como você acabou de se colocar aqui, é justamente isso, de a gente fazer a questão da inclusão desse autismo, o aspecto autista, que tanto a gente vem agora falando, e agora está tendo muita evidência, tanto em clínica, tanto em escola, e a gente está aqui para justamente a gente tirar essas dúvidas, né? E fazer parte desse mundo azul, que pode ser até diferente para algumas pessoas, mas é inserido sim diante da sociedade. Me diga uma coisa, para se detectar, né, que a criança ela tem esse aspecto, né, o que é que uma mãe, né, quais são os pontos principais que uma mãe pode observar para detectar o aspecto autista? Bom, a observação geralmente é pela comunicação visual, depois vem por a comunicação auditiva, às vezes por um comportamento repetitivo, comida seletiva, o brincar, de colocar o carrinho ou algumas coisas emparelhadas, movimentos repetitivos, estereotipados. E, sem dúvida, a gente procurar essa ajuda, Alexandre, porque não existe um exame laboratorial, um teste, existe um instrumento de rastreio, né, que vem ajudar a gente, os profissionais da saúde, tanto neuropediatra, o psiquiatra infantil, o psicólogo, um neurologista, e aí a gente vem se adaptar a essa observação, que é um olhar mais clínico, né, para que a gente possa identificar com as características que ele vem apresentando. Hoje, a gente vê que cresceu muito, né, essa questão do aspecto autista, e a gente fica muito preocupado, porque como é que está sendo recebido o paciente, né, nas redes públicas, né, que tipo de atendimento eles estão recebendo. Eu queria saber da senhora, doutora, se hoje é mais menina ou mais menino, a tendência é mais os garotos terem o autismo, ou é parelho, é por igual, meninas e meninos? A gente tem observado mais menino, na verdade. As redes públicas, na verdade, eu vejo que algumas que eu estou presente, vejo que estão se esforçando, querendo colocar uma equipe multidisciplinar para que a gente possa, junto com os profissionais da saúde mental e os outros da saúde, possa detectar e ajudar essas pessoas de baixa renda, para orientar essa família, porque não é fácil também. Depois que a gente detecta, como é que fica essa família, né? Então, o que eu vejo muito é isso. Não só em consultório, né? Essa multidisciplinar, tem que ter essa observação, mas eu tenho observado na rede pública, sim. Eu falo, tipo, no CRAS, eu falo no sentido de esses postinhos, né? A questão da escola pública, algumas que eu também tenho conhecimento, elas também fazem um esforço muito grande, mas não tem recurso para isso. Seria interessante que o governo tome providência, seja mais atento, né? E autismo não é brincadeira, né? A fala aí do atual presidente falando que é parafusado, ele não sabe o que é ter um filho autista, né? Ele não sabe, na verdade, o que essa família passa para ter uma qualidade melhor para esses filhos, para que eles tenham sido inseridos nessa sociedade. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque autismo realmente não é doença, não. Autismo é só uma visão diferente de se ver. É um mundo azul. É um mundo diferente, né, de se viver. Eu tenho
tenho alguns amigos aí que, às vezes, discriminam, né? Por exemplo, você chega no canto, aí o garoto está meio que agitado, uma coisa, outra e tal. Hoje, por exemplo, eu estava num determinado local e tinha um garotinho que ele ia para lá, ia para cá, daqui a pouco olhava, vinha e não ficava quieto. E a mãe, eles eram do interior, né? Eu estava lá no IMIP, e eu vendo aquela situação, aí eu disse assim, esse garoto, ele é autista. Aí eu comecei a conversar com ele, e ele se trancou, assim, ficou meio que preso. Aí eu comecei a brincar com ele, aí comecei a mostrar os vídeos, ele pegou meu celular, daqui a pouco estava rindo, sentou no chão, e começou a conversar. Aí eu comprei uma pipoca, e ele ficou conversando, e a gente conversando, e ele perguntando, aí perguntou um bocado de coisa a mim, que, assim, a inteligência deles são aguçadas, né? Hoje em dia a gente consegue ter essa visão de entender que uma criança ali, tem crianças que às vezes é birra e consegue ver que tem crianças que porque ela está tem o autismo e está em algum tipo de crise, né, que a gente fala. E ela falou muito sobre o caminho para conseguir esse diagnóstico, né? A gente tem uma dificuldade muito grande na área jurídica, que é conseguir esse diagnóstico, porque a gente sabe que a criança leva ali de 1 a 2 anos para ser diagnosticada. E quando se fala do SUS, aí é que se tem um trabalho maior. Primeiro, porque tem que chegar nas unidades básicas de saúde para conseguir uma solicitação, para ir para o neurologista pediatra, para esse neuro começar a avaliar essa criança, para ela ter um diagnóstico, para conseguir um laudo e conseguir acesso aos demais direitos, porque é a partir do laudo, que é algum documento comprobatório, que vai conseguir acesso aos demais direitos, né? Muitas mães chegam achando que a criança é autista, até às vezes no escritório, mas não tem nenhuma prova, diz assim, eu acho que ele é. E às vezes a gente tem que dar esse caminho, olha, vai na unidade básica, informa a situação do seu filho, de lá ele vai ser encaminhado para um neurologista pediatra, e de lá ele vai conseguir um laudo. Com esse laudo é que a gente consegue trabalhar os direitos dele. A mesma coisa acontece no plano de saúde, só que o caminho é muito mais rápido e menos custoso, porque como você tem um plano, você vai no pediatra, do pediatra vai indicar um neuro, e com isso ele consegue um laudo um pouco mais rápido. Oi, doutora, eu participo de um grupo chamado Autistas da Ilha, formado pelo Grande Cebola, que largou, acho que 19 horas lá de Jaboatão, vai chegar um pouco atrasado aqui, mas não sei nem se vai dar para ele chegar, mas assim, e o pessoal fala muito que tem uma batalha enorme aí com os planos de saúde. Eu vejo às vezes as pessoas falarem bem da rede pública de determinadas cidades, mas os planos de saúde têm dificultado, né? Não têm garantido esses direitos. Aí eu pergunto à senhora, hoje, uma mãe que tem um filho na condição autista, quais são os principais direitos dela? Vamos começar. Tem direito à aposentadoria? Tem direito a algum auxílio? Essa é uma das primeiras perguntas, né? Porque dinheiro, a gente tem que ser sincero, resolve praticamente tudo. Se você tiver dinheiro, você consegue um plano de saúde. Se você tiver um plano de saúde, você consegue um tratamento melhor para o seu filho. Então, o principal, o autismo aposenta. Então, vamos lá. Não é uma aposentadoria. É um benefício assistencial para famílias de baixa renda, que se chama benefício de prestação continuada para pessoas com deficiência. E a criança, por ela ser uma pessoa com deficiência, ela tem direito a esse benefício. Mas a família tem que ser uma família de baixa renda. E o critério para essa família ser de baixa renda é que a renda per capita, ou seja, a renda por cabeça na família, seja de 1/4 do salário mínimo. E aí, até a doutora Cássia falou comigo aqui antes, conversando, que tinha uma mãe que na casa dela tinha ela, a filha e o pai, que ela recebia um salário mínimo, em teoria não estaria no critério de renda, mas que ela estava desesperada porque não estava conseguindo arcar com as situações. E aí foi quando ela me explicou que só de medicamento ela gastava mais de R$ 1.300 por mês. R$ 1.300 por mês com medicamento se caracteriza com gastos extraordinários.
São gastos a mais no orçamento, que podem ser diminuídos do valor da sua renda mensal. Com esses 1.300, 1.200 que ela gasta mais, só ficaria R$100. Dividido por 3 pessoas, ficaria menos de 50 para cada um, menos de 50 para cada uma, né? Menos de 50 para cada uma, e ela já estaria no critério de renda. Só que, como é que ela faz essa comprovação, né? Ela vai ter que ir no CRAS, que é o local que ela vai se inscrever no cadastro único. Nesse cadastro único, ela vai informar a renda dela. E lá eles vão fazer uma entrevista, vão perguntar o que ela ganha. E aí é bom ela estar informada para dizer, olha, eu ganho um salário mínimo, mas eu tenho um gasto de R$1.300 por remédio. Olha aqui as notas fiscais. Com essas notas fiscais, ela comprovou a renda dela mínima e vai conseguir entrar no INSS e ter um benefício. Então, quais são os caminhos, né? Os caminhos são ter um laudo, e aí vai ter todo aquele trabalho que eu falei, seja no SUS ou no plano de saúde, para conseguir aquele laudo. Depois, com o laudo em mãos, ir no cadastro único, lá no cadastro único, informar a sua renda e, depois disso, entrar em contato com o INSS, seja você sozinha, seja com um advogado ou alguém do tipo, e conseguir, conseguir ser atendido. E aí tem outro passo. Veja como é difícil, né? Depois que entra no INSS, você vai marcar uma perícia social e uma perícia médica. Depois que fizer essas 2 perícias, aí vai sair uma notícia, um deferimento ou indeferimento do INSS, dando direito a esse benefício. Mas um ponto importante, Alexandre, é que existem autistas que não têm essa incapacidade absoluta, né, que a gente fala, porque tem vários níveis. E são pessoas que têm aquele nível de autismo, mas conseguem trabalhar, conseguem estudar, conseguem se desenvolver. Pela legislação, o autista, ele é considerado, ele é equiparado a deficiente. Então, muita gente fala, não, ele não é deficiente, mas ele é equiparado. E a gente tem a aposentadoria de deficiente. É um estatuto recente da aposentadoria. O autista, ele tem direito a essa aposentadoria? Exatamente. E aí o autista, por ele ser considerado um deficiente pela lei, equiparado a deficiente pela lei, ele teria direito a essa aposentadoria. Então, perceba a diferença, né? A gente tem um benefício assistencial para a criança, que a mãe está lá dando assistência, mas vamos dizer que a pessoa descobriu, com 30 anos de idade, que é autista. E aí ela consegue se aposentar. As mães que têm filhos com microcefalia, elas conseguiram o benefício aí da aposentadoria, né? Eu sei que elas já conseguiam esse BPC, né? Que é o benefício de prestação continuada. Não sei, essa notícia deve ser recente, não estou a par. Eu queria saber da senhora, e alguma coisa tem alguma garantia para a mãe da criança identificada diagnosticada com autismo? Existe alguma garantia? A lei garante isso, na verdade? Que a criança vai receber o benefício? Isso, a mãe ou a criança? É porque vai receber a mãe em nome da criança, entende? O benefício, ele vai estar lá no CPF da criança, vai estar lá no nome da criança. Mas quem recebe é o representante legal, porque ela é de menor. Então, quem recebe é a mãe ou o pai. Certo. Porque é o seguinte, agora foi aprovada a lei que os filhos de mulheres que sofrem violências domésticas, e elas também vão ter direito aí a um benefício, né, uma aposentadoria. E aí eu estou tocando nesse assunto porque é o seguinte, eu não vejo muita diferença, né, a questão da mãe do filho que tem a microcefalia. E assim, o filho da mulher que sofreu uma violência doméstica, ele vai ter um benefício para o resto da vida. Foi aproveitar, não é benefício contínuo, né? E aí a mãe do autista, o pai ou a mãe do autista, ele ainda não tem esse direito. O que é preciso ser feito? É isso que eu estou explicando. Não é um benefício para os pais. Infelizmente não existe. Existe um benefício para a criança. E aí é garantia, veja, se você conseguir o laudo correto, e é isso que a gente sempre prega, e o laudo diz que a criança é autista, é muito difícil desse benefício ser negado, só se for pelo critério da renda, que aí é como eu disse, pode ser
modificado de acordo com os gastos que ela tem em casa. Mas o autista ele tem direito a esse benefício, só que ele tem que estar no critério da renda. E os pais que vão administrar. Alexandre, só um minutinho. Ele tem direito, independente do suporte, se é 1, se é 2, se é 3, se ele fala, se não fala, ele não deixa de ser autista. Ele continua sendo autista. E lembrando que o laudo, ele não tem validade, é nacional. É nacional. Não tem, vou ter que validar aí. Isso é um problema que a gente Deixa eu lhe tem. perguntar uma coisa. Tem um internauta, né, um telespectador internauta aqui, o André Casanova mandou uma mensagem aqui. André Casanova é um radialista, é o locutor do Pernambuco da Sorte. Um abraço, André, grande rubro-negro. Salve, salve. Saudações. Ele está falando que Éder, ele é policial militar, a esposa dele, a Luciana, eles têm um filho autista, o Lucas, então, estamos assistindo. Beijão para você, Lucas, obrigado aí pela audiência. No caso, vou tomar como exemplo aqui o Éder, né? Ele como funcionário público, o filho dele pode ter esse direito? Veja, ele ser funcionário público não impede. O que a gente precisa provar é essa renda. Vamos dizer que a renda dele seja de R$3.000, mas que ele gasta ali com medicamentos e terapias uns R$2.000. Então, se dividir o resto do valor, a gente acaba tendo uma diminuição da renda. Então, não importa qual a função que os pais exercem, e sim a renda familiar, de acordo com os gastos com saúde, gastos com alimentação diferenciada que a autista tem, às vezes a autista usa fralda, tudo isso é um custo enorme para os pais. Se a gente subtrair esse custo da renda dos pais, e ainda assim dividido por um quarto, um quarto salário mínimo por pessoa da família, ele tem direito a esse benefício. Então, é isso que a gente sempre frisa, não importa a função, importa a renda familiar da família. E quais são os gastos que se tem com aquela criança em razão dela ser autista. Entendeu? Certo. Então, independente dele ser funcionário público ou não, é um direito que assiste a criança. Isso. Certo. Aí eu pergunto à senhora, uma mãe ou um pai que tem 2 ou mais filhos autistas, os direitos são iguais? São individuais ou apenas um na família pode receber? Isso é muito interessante. As pessoas, e até às vezes o INSS nega esses pedidos, porque diz que já existe alguém na família recebendo o benefício. O benefício para a estação continuada, ele não entra no critério de renda quando a gente vai pedir outro benefício. Então, se uma mãe de baixa renda tem 2 ou 3 filhos autistas, os 3 podem receber cada um benefício. Não tem... Independe, porque o benefício daquela criança não vai somar na renda para o benefício da outra, e assim sucessivamente. Então, é como se ela continuasse com aquela renda per capita anterior a ter recebido o primeiro benefício. Então, digamos que a renda dela era R$300, e dividia entre ela e o filho. Ela conseguiu o primeiro benefício, ficou em torno de um salário mínimo mais 300. E aí ela teve mais um filho. Aquele salário mínimo do primeiro filho do BPC não vai entrar, não deve entrar no critério de renda. Infelizmente, na prática, eles colocam e negam e indeferem por conta disso. Mas aí pode-se entrar na justiça e tentar reverter essa situação. Certo. Doutora Cássia, quando é detectado, né, é diagnosticado, né, na verdade, que existe o espectro autista numa criança, qual o primeiro passo que a mãe tem que tomar? Alexandre, quando é detectado, primeiramente a gente profissionais, a gente tenta acolher essa família, para que essa família tenha um conhecimento do que está se passando com seu filho, com as características, como vai lidar, o que tem que fazer, quais são as atividades que tem que fazer, porque muitas vezes a família, os pais em si, são os principais professores para o próprio autista, né, do membro da sua família. Então, o primeiro passo é continuar no tratamento de psicoterapia, multidisciplinar, colocar em atividade para poder trabalhar essas habilidades tanto comportamentais, motora, fina, grossa,
para que a gente faça com que eles tenham uma qualidade de vida perante a sociedade. Certo. Me diga uma coisa, o hospital público, ele pode negar o atendimento ao autista? Veja, não deve, né? Mas acontece na prática de negar, às vezes por falta de profissionais, às vezes por falta de contingente mesmo, não tem gente para atender. Mas aí o que acontece? Se você tiver essa negativa em mãos, e aí a gente sempre frisa isso, se ele negar, peça um documento negando, algo nesse sentido, você pode entrar na justiça e pedir para que esse tratamento seja feito, seja pelo SUS ou até mesmo reembolsado. Você vai ser reembolsado pelo tratamento. Pode ser negado? Pode, mas não deve, né? A gente vê aí os CAPs, né, CRAS, CAPs, nas prefeituras e tal, e às vezes o atendimento é até melhor do que em determinados planos de saúde, como a gente comentou aqui, o pessoal no grupo sempre fala. E aí eu me preocupo com o seguinte, tem crescido muito essa questão do espectro autista, e muitas vezes quem está lá na base, na comunidade, não tem, digamos assim, a orientação necessária para identificar. E aí eu pergunto, doutora Cássia, quais são os primeiros, eu pergunto à senhora, porque eu tenho um amigo que ele demorou a descobrir que o filho dele tem um espectro autista. Quais são os primeiros sintomas? Se isso vem da gravidez, é ocasionado pela gravidez, é ocasionado por, digamos assim, hereditário, como é que a mãe e o pai ele pode já ter poder de percepção da identificação? A primeira identificação é logo quando nasce, né? Esse olhar, esse contato visual da mãe com a criança, o recém-nascido, mas não existe uma causa específica para dizer, é questão genética, é questão de poluição, é uma infecção de rubéola, é um conjunto de tudo isso, mas a gente não pode dizer o fato, realmente, é ocasionado por isso. Então, ainda está em estudo para a gente saber, de fato, o que é que está acontecendo, de onde vem tanto essa probabilidade do autismo. Mas o contato visual, logo ao nascer, é fundamental. Mas o autismo pode ser hereditário? Pode ser também. Pode ser por poluição, pode ser por uma infecção. Não tem uma causa específica, entende? Certo. Eu observo, eu vejo o pessoal encampar muito a história da questão da diminuição de ruídos, né? Aí o pessoal compra aqueles equipamentos, tudinho e tal. Até quanto aquilo é válido? Aqueles equipamentos anti-ruído? Eu não sei até quando isso ali, querendo ou não, é um paliativo, né? Porque querendo ou não, você está convivendo com ali, uma vez ou outra você acaba não colocando esse aparelho, e isso acaba, querendo ou não, afetando a tua audição perante ali teu trabalho, mas, de uma certa forma, alivia sim os sintomas, porque dependendo do autismo, a sensibilidade auditiva é muito grande. Então, é preciso, às vezes, colocar um aparelho no ouvido justamente para dar uma acalmada ali. Então, é necessário, em alguns casos, sim. Mas eu estava falando antes em relação a um trabalho. Você está no trabalho e está tendo muito ruído, muito barulho. Então, às vezes, é um paliativo para colocar. Como no autismo também, sendo que tem autistas que são bem sensíveis à audição. Aí é preciso que ele seja inserido aí na sociedade ou participar de algum momento, algum evento de sua vida, que esse barulho não venha interferir nem agitar, deixar você estressado, ansioso. Inclusive, eu acho que foi o time do Paysandu. Se não me engano, acho que foi o Paysandu que entrou em campo com aqueles headphones, né, que o pessoal usa nas obras e tal. Foi um ato muito bonito. O abafador, né, o chamado abafador. Foi um ato muito bonito do pessoal do time. E assim, nosso amigo Cebola, ele vem tentando fazer isso no esporte.
Eu queria até saber da senhora, doutora, o Cebola está nos assistindo, já falou aqui, não tem como chegar. Me diga uma coisa, para que uma instituição como o Esporte Clube do Recife, ou Santa Cruz, ou o Náutico, ou qualquer clube de futebol, venha a buscar esse respeito, a garantir esses direitos, né? Por exemplo, o que o Cebola briga muito é para que tenha um espaço exclusivo, e inclusivo, não é só exclusivo, é inclusivo, né, para os autistas na Ilha do Retiro. Mas que seja na Ilha do Retiro, que seja também no José do Rego Maciel, no estado do Arruda, aí, que seja nos Aflitos, lá no Luiz Lacerda, em Caruaru, aonde for. É necessário, caso a instituição entenda que não é de vital importância para ela, o associado, né, digamos assim, o associado do clube, ele pode acionar a justiça para garantir esse direito? Pode, porque veja o que acontece. Como eu disse, o autismo não é deficiência, mas é equiparado a tal. Então, ele tem todos os direitos do deficiente. Então, se o deficiente tem direito a uma acessibilidade melhor, se ele tem direito à cadeira diferenciada, tudo isso, a mesma coisa cabe para o autista. Não existe diferenciação nenhuma. Então, se ele é impedido de ir para o campo, se ele sofre um constrangimento, se ele tem uma crise porque o local não está adequado, ele pode entrar na justiça e até acionar esse tipo de constrangimento que ele sofreu lá, entendeu? Porque o correto mesmo é tentar sempre fazer essa inclusão e essa acessibilidade para qualquer deficiente. Como o autista é equiparado, ele também tem esse direito. Certo. Eu falo isso porque eu vejo a luta do nosso querido Eduardo Cebola aí, e muitas vezes as pessoas não respeitam, né? Agora, no mês de abril, essa luta, o Cebola já vem há muitos anos, e a torcida Gangue da Ilha abraçou essa ideia. Mandar um salve aí para o pessoal da Gangue da Ilha, e abraçou a ideia e apoia o movimento Autistas da Ilha. E o Cebola, ele vem brigando por esse espaço de inclusão. Né? É verdade. Tem um movimento no Brasil chamado Arquibancada Inclusiva. Arquibancada Inclusiva. Vários clubes já aderiram e já estão apoiando esse movimento inclusivo. Aqui em Pernambuco ainda não. Não sei se seria de obrigação da Federação Pernambucana de Futebol chegar a dizer, olha, tem que ter. Eu não sei se o Ministério Público poderia fazer essa recomendação. Qual a orientação que a senhora nos dá? Primeiro que eu vi, eu participei das passeata do autismo, e eu tenho até a foto da placa do esporte lá. Botou lá a placa, Ilha com os Autistas, coisa maravilhosa. É meu time também, o seu esporte, então eu adorei. Estamos em casa. Agora, sobre a questão, o que assim a gente pode fazer, né? Porque se as autoridades não fazem, o que é que a gente faz? Tenta provocar as autoridades para fazer. A gente pode entrar no PROCON, querendo ou não. Um torcedor é um consumidor. Sendo sócio, né? Exatamente, é um consumidor. Então, quanto mais ações ali no PROCON, isso pode chegar ao Ministério Público, porque o Ministério Público pega ações coletivas. Então, tem que ser uma ação de direito coletivo, tem que ser uma ação de interesse coletivo. Então, quanto mais a gente tiver aquelas queixas, mais isso se torna coletivo. E aí o Ministério Público vem atuar. Pode chegar no próprio Ministério Público, o Ministério Público do Consumidor, eu estagiei lá, fica no antigo teatro, é ali na Suassuna, certo? Fica ali na Suassuna, pode ir lá, prestar queixa, informar que está tendo... Ali onde era o Cinema Hits. Isso, antigo Cinema Hits, porque não é do meu tempo, mas a gente pode falar, no antigo cinema. E aí, lá tem a Promotoria do Consumidor, tem 4 promotorias do consumidor. Você pode ir lá prestar sua queixa para o consumidor o promotor abrir um inquérito sobre essa inclusão dos autistas ou inclusão dos deficientes em geral, né? No estádio. Então, a gente pode provocar. E outra coisa mais importante do que provocar é informar. Porque com a informação e com a educação,
talvez a gente consiga uma efetividade até maior do que aquela imposição, aquela provocação. Sempre gosto de pensar dessa forma. É melhor chegar para a pessoa e dizer assim, olha, mas você sabia que essa pessoa está com um estresse, está muito sensível ao ouvido dela, então esse barulho que a gente está tendo para ela é agonizante, e é por isso que ela está dessa forma, aí a pessoa vai cair a ficha, vai dizer, poxa, realmente. E aí, com essas informações, talvez o clube trazendo as informações, eu vi até um vídeo de uma autista chamando o time do esporte, com essas informações, trazendo os autistas, mostrando, eu acho que é mais importante a informação do que a gente provocar. Mas a gente também pode fazer os dois. Então, provocar o Ministério Público, provocar o PROCON, porque o PROCON ele pode intimar a instituição para que ela se manifeste, né? Então, a gente pode provocar, mas a gente também pode lutar por informação. E aqui, eu só queria deixar andando que eu, com a minha Comissão de Direito Médico da Saúde, fizemos uma cartilha sobre direitos dos autistas. Tem todos os direitos. E eu estou com o link, se vocês quiserem botar aqui na descrição do vídeo, depois eu disponibilizo para vocês. Eu trouxe até uns panfletos, está no carro, que traz todos os direitos, e aí a gente pode divulgar e tentar informar, porque quanto mais informação a gente propagar, mais as pessoas vão ter esse conhecimento, e eu acho que vai haver mais respeito, né? Com certeza. Me diga uma coisa, a mãe que tem filho autista, né, e digamos que ela passe a receber o benefício do governo, ela tem o direito de trabalhar, ela pode trabalhar ou ela fica impedida de trabalhar? Muita gente acha que fica impedida de trabalhar. E aí eu digo, não, você não está impedida. Agora, preste atenção. Sua renda não pode ultrapassar de 1/4 do salário mínimo por pessoa na família. Então, se você vai receber um salário mínimo, mas na sua família tem 4 pessoas, então você vai continuar com a renda de um salário mínimo. Certo? Agora, se você recebe um salário mínimo e na sua família só tem 2 pessoas, aí você vai ter aquela questão. Eu tenho gastos extraordinários com a criança, eu gasto com saúde, eu gasto com alimentação diferenciada. Então, com isso, acaba que pode reduzir a renda e você conseguir esse benefício também. Então, não é proibido, mas se a renda ultrapassar, o benefício pode vir a ser cortado. Entendeu? Certo. Doutora Cássia, quais os principais métodos de acompanhamento, né, para, digamos assim, um tratamento para a criança ou adolescente que é identificado com o espectro autista? A terapia em si não pode deixar de lado, né? Aí esses acompanhamentos da multidisciplinar, e uma coisa que eu quero trazer aqui bem em evidência é a ecoterapia, que é através de cavalo, né? Uma terapia através de cavalo, onde coloca a criança autista, ela monta no cavalo, e o andar do cavalo para o autista vai trabalhar a confiança, vai trabalhar o lado afetivo, o lado emocional, a autorregulação. E justamente vai fazer com que esse autista, que tem autista que também não anda. Então, é como se fosse ele estivesse andando. Então, é um multidisciplinar, agora inserido com a ecoterapia, que é através de cavalos. Mas existe a possibilidade de qualquer pessoa fazer esse tratamento da ecoterapia? O SUS garante esse tratamento? Na verdade, veja, a gente tem um artigo 196 da Constituição que fala que o saúde é direito de todos, e cabe ao Estado fornecer esse direito. Então, se o médico coloca lá nas recomendações que essa criança precisa de uma ecoterapia, e também tem a musicoterapia, tem a hidroterapia, são terapias diferenciadas que ajudam no desenvolvimento da criança, né? Então, se o médico coloca isso no laudo, o SUS é obrigado a fornecer. Então, se ele não fornece, como eu disse, pega aquela negativa e entra na justiça. Então, veja bem, qualquer mãe ou qualquer pai pode chegar para o médico e dizer, olha, eu gostaria que meu filho fizesse
a ecoterapia. É. Ele pode fazer isso? Não ou funciona tem que assim. partir, ou tem que partir do médico? Tem que partir do médico. Não funciona assim. Muitas mães chegam, olha, eu quero que meu filho se trate nessa clínica porque me disseram que é melhor. Eu quero que meu filho faça isso, isso e isso, porque o filho da minha amiga fez, a moça lá, e melhorou. Mas veja, o que a gente trabalha é de acordo com o laudo. Então, se no laudo da sua criança vem dizendo que ele precisa dessas terapias para se desenvolver, então o SUS ou o plano de saúde é obrigado a fornecer. Então, mas se o médico que está lá assistindo aquela criança, ele não coloca aquelas terapias como essenciais, então nem o plano de saúde, nem o SUS é obrigado. E essa ecoterapia não necessariamente para autismo, só para autismo, mas quem tem microcefalia, retardo mental, então quem tem paralisia, né, após um infarto, algo relacionado a isso. A isso também é associado a essa terapia. Ou seja, a saúde é para todos. Certo. Eu pergunto à senhora doutora Cássia, quais são os graus do autismo, né? Quais são os principais graus, né? Porque a gente tem, como a senhora falou, existem aquelas que têm mais leve, tem aqueles que são mais avançados. Quais são os graus? É que hoje em dia a gente não associa mais ao nível 1, 2, 3, não tem isso. É suporte, né? O nível 1, ele pode se associar perante a sociedade, ser inserido, o 1 e o 2. Já o 3 é já de uma modalidade já severa, vamos dizer assim, que precisa necessariamente mais de ajuda para ter esse suporte. Certo. Hoje em dia a gente vê aí na TV, né, a questão da inclusão, algumas pessoas com síndrome de Down, algumas outras patologias, né? E aí o que é que acontece? Tem aquele The Good Doctor, né? The Good Doctor, aquela série, né? Eu sou fãzaço. Saiu agora a 6ª temporada, eu vou para a 6ª temporada novamente com eles. E a gente vê que os adolescentes podem se espelhar naquela série, né? Tem uma série também que eu assisti, que é a Advogada Extraordinária. Rapaz, eu já assisti umas 5 vezes aquela série, eu não me canso de assistir. Eu vibro com cada vitória daquela personagem, daquela advogada e do The Good Doctor. Agora, hoje aqui no Recife, existe algum grupo específico, alguém que faça, alguma clínica que faça um tratamento especial para adolescentes acima de 15 anos de idade, né? Porque ele vai crescendo, independente do grau de autismo dele, ele vai crescendo e vai chegar um momento que ele vai querer trabalhar, ele precisa estudar, ele precisa... Existe digamos assim, algum centro especializado, algum instituto especializado trabalhando esses jovens, esses adolescentes? Algumas clínicas particulares aderidas de plano de saúde está entrando nessa modalidade para ajudar, porque a luta é muito grande nesse mundo azul, né? Entrando com os benefícios do plano de saúde, né? Que é o plano que abraça tudo para suprir a sua necessidade do seu acompanhamento terapêutico. É o que eu conheço, né? São várias clínicas que já estão, não vou citar nomes, mas tem o Cadu Mundo Azul, que é do Instagram, que estava tendo a passeata lá também. Sim. Né? Lá da Ilha na Voz do Autismo, que foi muito lindo, por sinal. A clínica dele é uma referência também aqui, que ele faz esses acompanhamentos muito completo, né? Mas, de um modo geral, a saúde mental está muito presente no autismo, né? Então, de referência para mim, é essa clínica de Cadu Mundo Azul. Mundo Azul, né? Eu fico feliz em saber que existe alguém que está se preocupando, porque a gente sabe que eles vão crescerem, né? Eles vão namorar, eles vão querer viver a vida dele normalmente, né? Eu tenho um amigo que tem um filho autista, que aconteceu um fato interessante. Eu cheguei com esse amigo meu, com o filho dele, na casa de um outro colega, e tinha um pedreiro fazendo uma obra. Aí ele começou, ele tem 18 anos.
Aí ele começou olhando, aí olhou e disse, está errado e vai cair. Aí o pedreiro olhou assim, disse, como? Ele disse, você não calculou direito. Aí ele começou a explicar, o pedreiro, não sei o que, o cara ficou olhando assim, aí disse, esse rapaz é engenheiro. Aí eu disse, ele é mais que engenheiro. Se ele está vendo, ele tem a possibilidade de enxergar o que a gente não enxerga. Né? Eu fiquei abismado. Aí ficou todo mundo olhando assim, aí ele disse, olha, isso aqui, quando botar o peso em cima, isso aqui vai cair por conta disso. Agora, questões milimétricas. O quadro estava na parede, questão milimétrica, ele posso ajeitar? Aí foi lá e agora está certo. Então, assim, a condição autista, ela tem uma visão diferenciada. Quando passa naquele seriado da advogada, aquela que começa a passar os livros, não sei se ela assistiu, mas aí quando ela começa a pensar no processo, aí ela vai para a lei, e começa a passar um bocado de livro, de lei, de artigo, assim, fica passando na cabeça dela, e até ela achar, e ela acha e vai, e consegue reverter e ganha a causa, o processo. É o hiperfoco, né, doutora Cássia? O hiperfoco que eles têm, parece. E cada um tem para uma área. Nem sempre tem, né? É por isso que eu preciso essa terapia, justamente, de multidisciplinar, para a gente trabalhar essas habilidades. Porque uns realmente são fraquinhos nas algumas habilidades, outros são mais desenvolvidos. Quanto mais você vai desenvolvendo, mais ele fica mais preparado para ser inserido aí nessa sociedade. E essa sociedade tem que abrir mesmo essa mente, né? Que é só uma forma diferente de pensar, de comunicação. Apenas isso. Doutora Mariana, eu queria saber uma coisa da senhora. Por exemplo, o adolescente, o jovem autista, ele tem algum direito adquirido com relação à questão da empregabilidade, se existe, não é que seja cota, mas é porque hoje tem cota para tudo, né? Uhum. Hoje tem cota até, né? O autista, como ele é equiparado a deficiente, ele pode existem empresas grandes que têm, né, a cota de PCD. E ele pode entrar por essa cota. Mas existem autistas que conseguem, claro que não da mesma forma que a gente, mas conseguem trabalhar, conseguem estudar. Muitos são super inteligentes, como esse menino, conseguem se formar cedo, são super dotados. E com isso, ele pode até concorrer com um cargo normal. Não precisa ter esse cargo de PCD. Mas se ele tiver aquela deficiência, ele pode concorrer no cargo de PCD, né, que é o cargo de pessoas com deficiência. Caso haja alguma discriminação com um adolescente ou uma criança na escola ou na faculdade, onde quer que seja, qual o procedimento normal que a mãe e o pai devem tomar em defesa contra essa discriminação e em defesa do seu filho? Eu sou uma pessoa que eu sempre penso muito em se resolver antes e o processo depois. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que deve ser feita é conversar com a instituição, explicar o que está acontecendo com a criança, talvez fazer até uma reclamação administrativa, informando que está acontecendo aquele tipo de preconceito, porque aí é o dever da escola de incluir, né? Então, a escola vai ter que fazer o quê? Vamos educar as crianças, vamos informar, vamos explicar que aquela criança ela tem um espectro e que ele precisa de um cuidado especial, e com isso ver se resolve de forma administrativa. Isso eu faço para tudo, seja para questões de autismo, seja para outras questões. Eu acho que a gente tem que fazer essa tentativa administrativa, até porque serve como documentação no processo judicial mais na frente. Olha, mandei e-mail, entrei em contato, mas se mesmo assim essa tentativa não der certo, aí você pega toda aquela documentação e pode entrar na justiça e pedir constrangimentos, pedir adequação e tudo, sabe? Existe também, Alexandre, vale a gente salientar aqui, que é a carteirinha, né, Mari? Tem a carteirinha do autismo, tem a identidade com o símbolo do autismo. Exatamente. Tem o estacionamento para o carro, né? Tem, o selo. Tem vários direitos, assim, vamos dizer assim, tem direito a meia em eventos para acompanhante, tem o direito à passagem intermunicipal de graça, tem
o direito de ter a carteirinha e não pagar a passagem. Tem direito de ir no avião também? No avião, o que acontece? Por ele ter esse acompanhante, ele também tem direito aos descontos, entendeu? Então, mas tudo, como eu digo, tem que ter o laudo. Mas o espaço no avião, ele esse espaço inclusivo, ele é exclusivo em determinada área ou ele vai junto com os demais passageiros? O que acontece? Isso vai depender da criança e da necessidade dela. Tem criança que é impaciente, né? Muito autista, ele é impaciente. Então, aquela espera que a gente fica dentro do avião, parado, esperando por horas, aquilo é muito difícil para muitos autistas. Então, muitas vezes, o que se faz? Deixa o autista lá fora e, quando for o tempo de decolar, sobe com ele. Outros é o espaço. Existe poltronas conforto nos aviões. E aí, ela pode ter direito àquela poltrona pela condição dele. E não passar fila, não esperar, não ficar naquelas poltronas apertadas, tudo isso. Agora, faz a requisição antes, sabe? Muita gente não informa e chega lá no avião e quer ter esses direitos, mas, assim, eu sei que a gente quer ter nossos direitos, mas a gente precisa saber que a instituição também tem que se preparar um pouco antes. Então, vou comprar uma passagem, vou viajar com meu filho, eu sei que ele tem direito a acompanhante, tem direito a isso. Comprou a passagem, entre em contato com a instituição, informa a situação da criança, diz que precisa, porque eles vão dar o retorno. Agora, é mais difícil se você for fazer isso na hora que está embarcando. A gente tem um problema muito sério com relação a isso, eu vejo muito no grupo, autistas da ilha, a questão do direito à vaga de estacionamento. No próprio Esporte Clube do Recife, falou, meu presidente, está fazendo belíssimo trabalho, mas vamos prestar atenção aí, viu? Pessoal, os sócios estão reclamando aí do tratamento, né? Principalmente os que precisam de um atendimento especial. Por exemplo, você chega para pegar o ingresso, aí a criança tem o direito, a mãe não tem o direito, o pai não tem. Como é que a criança autista ela vai só para o estádio? Por isso que é importante ter a carteirinha, como ela disse. Porque chega lá, olha, meu filho é autista, eu estou como acompanhante dele e preciso. Eu sempre falo para as mães e para os pais, vocês vão ter que lutar. Vocês vão ter que ser aquela pessoa que a pessoa diz não, aí você vai dizer, mas eu sei que é dessa forma. Muitas vezes só dizer assim, eu sei que é dessa forma, meu filho é assim, a pessoa já dá um passo para trás, o atendente já pensa um pouco, essa pessoa é informada, então deixa eu ver aqui com o gerente o que é que eu posso fazer por ela. Com educação e sempre se mostrando informado sobre a situação, eu acho que a gente consegue muito mais coisas. Certo. Deixa eu falar aqui nos nossos parceiros aí, eu quero agradecer ao seu Ivair da Opção Móveis. Seu Ivair, muito obrigado aí pela força aí, pelo apoio, o pessoal da Opção Móveis lá em Beberibe, né, o pessoal da Opção Móveis lá em Beberibe, muito obrigado, seu Ivair. Agradecer também. Bota aqui a logomarca do Milkshake e Companhia para a gente ver. Rapaz, vocês gostam de milkshake? Olha, Milkshake e Companhia, né? A Milkshake Companhia é uma empresa que ela trabalha com festas e eventos. Você vai fazer o seu aniversário, noivado, seja lá o que for. A Milkshake e Companhia, ela vai lá, monta o stand e distribui lá o milkshake. Oh, rapaz, é gostoso demais, é maravilhoso. Quero agradecer ao Milkshake Companhia pela parceria aí, muito obrigado. Vá nas redes sociais da Milkshake Companhia aí, viu? @ Milkshake Companhia Oficial, tá bom? Beleza? E também o pessoal da Nordeste Colchões, bota aí a logo aí da Nordeste Colchões, rapaz, pessoal da Nordeste Colchões aí em Beberibe. Tá certo? Quando a gente chega cansado do trabalho, né, precisa de um colchãozinho e tal, também, né? Além da costelinha do lado, né, tem que ter uma costelinha ou um costelinho. Tá rindo de quê ali? Uma costelinha ou um costelinho, tá certo? Mas aí precisa de um colchão maravilhoso, tá bom? Doutora, eu vou fazer a última pergunta antes das considerações finais, porque perguntaram a mim aqui, no Zap, o autista, ele tem a possibilidade, mesmo com o espectro autista, de levar uma vida com relacionamento, de namorar, noivar, casar,
Até que ponto isso pode acontecer, se é normal? Alexandre, vai depender muito de cada pessoa, né? De cada um tem sua singularidade. Tem autista que realmente tem sua vida normal, casa, né? E tem outros que realmente precisam de ajuda necessária. Mas, geralmente, esses que de fato, têm essa vida normal, segue-se normal, com sua vida social inserida. Claro, ele trabalhando ainda mais as suas habilidades. Certo. Doutora Mariana, eu gostaria das suas considerações finais. Eu gostaria que a senhora falasse as suas redes sociais também, seu contato telefônico, para quem quiser maiores orientações, né? Mais esclarecimentos, por gentileza. Bom, gente, obrigada mais uma vez, Alexandre, pelo convite. Eu adoro falar sobre esse assunto. Eu acho que a informação sobre o autismo é o que vai fazer a gente conseguir incluir mais. Até eu, quando não sabia das informações, eu tinha uma visão, fazia perguntas preconceituosas até para alguns clientes. E hoje eu vejo como a informação me fez crescer como profissional e como pessoa. Olhar as crianças, olhar aquela pessoa, entender que ela está ali, que ela tem uma condição que faz ela ser daquela forma, respeitar e acolher, é algo muito importante. O Mundo Azul é um mundo lindo. Eu conheci crianças assim espetaculares durante esse tempo que eu trabalhei. E quem estiver interessado em conhecer vai saber que é um mundo maravilhoso. Queria falar também que eu sou Mariana, sou advogada, atuo na área do direito previdenciário e direito da saúde, em conjunto. Se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto que eu sempre abordo, no meu Instagram é @mariana.adv.batista. Ok, doutora Cássia Guedes. Meu nome é Cássia Guedes, sou psicóloga clínica, especialista em neuropsicologia, faço parte do Comitê Grupo Mulheres do Brasil, do Comitê de Educação. Meu número é o 9591-1001, psicóloga clínica, aceito todos os planos de saúde e estou à disposição. Mundo Azul não é diferente, é lindo. Com certeza. E eu quero falar uma coisa muito importante para você que está nos assistindo agora. Olha, o autista, ele não precisa de pena, ele não precisa de compaixão, ele precisa de inclusão, de amor, de carinho. Ele precisa que você enxergue o mundo dele, porque o mundo do autista, ele não tem maldade, o mundo do autista, ele não tem vaidade, o mundo do autista, ele não tem malícia. Ele é igual a mim, igual a você, e talvez seja muito melhor, porque no coração da gente, às vezes, vem aquele pingozinho de maldade. O autista não, ele só quer a inclusão. Ele tem o jeito e a maneira dele pensar e agir. Respeito ao autista, seja inclusivo, seja mais amável, tá bom? Beijo no coração de todos, muito obrigado pela participação de todos. Me segue lá no Instagram, @show-do-beleza, @show-do-beleza. E vamos estar sempre juntos aqui no Beleza News, trazendo assuntos pertinentes e de grande importância para a sociedade. Debater é importante, orientar é muito mais ainda. E é esse o nosso papel enquanto comunicador. Beijo no coração de todos, quero agradecer aqui a Clóvis Baltar e toda a equipe, meu amigo Márcio aqui também na produção, a Rede PE também, junto com a gente, Rede Livre PE. Esse estúdio maravilhoso. Você quiser fazer sua live, vem para cá. O Café Domínio também, junto com a gente, daqui a pouco a gente vai tomar mais um Café Domínio, né? Com certeza. Seu Ricardo, muito obrigado aí pelo espaço mais uma vez. Agradecer a todos que fizeram parte dessa live, que nos assistiram, que nos acompanharam. Deus abençoe a todos. Nunca cruze os braços para as dificuldades da vida, pois o Filho do Onipotente morreu de braços abertos por você. Jesus te ama e tem um propósito na tua vida. Valeu, gente. Até a próxima.